comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes. Olá, estamos mais uma vez aqui na Rádio Fatos Online, no programa No Divã, com Roseli de Moraes. Estamos mais uma vez aqui com a nossa entrevistada de hoje, é a psicanalista Mara Casagrande. A Mara Casagrande vem de Sorocaba, não é isso, Mara? Isso, Sorocaba. E nós vamos falar sobre relacionamento. Ai, que delícia, né? Falar Muito sobre bom, relacionamento, né? Muito bom, né? Sempre é muito bom, né? Nós estamos aqui. A Mara, ela é psicanalista, grafóloga, trabalha com programação neurolinguística e coach, é isso, Mara? Coach, e também faço a coordenação dos cursos do Instituto Carlos Mussato. Isso. Em Sorocaba. Então, o Instituto Carlos Mussato tem um polo na cidade de Sorocaba, onde você trabalha lá. Tem sim. Lá nós fazemos alguns cursos, como egograma, como grafologia, como psicanálise, fazemos cursos de mindset, né, que é um curso novo que nós estamos, um workshop para desenvolvimento de líderes mesmo. Que legal! Seja bem-vinda ao município Obrigada. de Nova Odessa. É uma honra muito grande estar aqui com você. Eu que fico honrada em ter você aqui conosco, Mara. Obrigada. Mara, falando de relacionamento, você sabe que sempre tem um primeiro olhar para o relacionamento, né? Sim. Como que se inicia-se um relacionamento a dois? Na tese da psicanálise, né? Na tese freudiana, winnicottiano, Lacan, né? Uhum. Como que se inicia? O que vem ser a palavra relacionamento, a construção do amor, né? Porque a gente sabe que o amor, ele se constrói com o tempo, Sim, não é isso? Sim, isso. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos começar a falar. De imediato, eu gostaria de deixar uma frase que vai nos impulsionar por aquilo que a gente vem a estar debatendo, conversando, né? Ok. Eu quero dizer que o desejo, né? Ele é a evolução dos nossos instintos. Ah, legal. Certo? Então, assim, como Freud mesmo diz, somos seres desejantes, somos seres faltantes. O que sempre nos falta? O que é a nossa completude? Né? Ok. Em verdade, buscamos no outro aquilo que nos falta. Certo. O que é que nos falta? Entendi. Né? O que é que nos falta? O que está vago em nós que procuramos no outro? Ou seja, eu sempre estou projetando algo no outro. Sim, eu estou olhando para o outro em busca de algo que em mim está faltando. Que está faltando ou está dentro de mim e eu não consigo enxergar. Perfeito. Então, eu estou em busca desse outro. Legal. Quando nós olhamos e nos apaixonamos para entrar nessa sintonia deste programa e neste momento, né? A paixão, ela tem uma série de fatores também bioquímicos sob o ponto de vista dos nossos hormônios, tá? Certo. Então, nós falamos dentro da psicanálise que é uma febre edípica. Ok. E o que vem a ser essa febre edípica? Essa febre edípica, ela vai falar sobre como se fosse uma regressão. Você retorna a um tempo de uma fase da sua vida, né? Ou seja, na fase infantil. Na fase, vamos dizer que nós retornamos àquela fase, uma das melhores fases de nossa vida, que sendo boa, né, que é a fase oral. Ok? Então, na fase oral, o que nós temos? Nós não temos a completa satisfação, isso sobre o ponto de vista quando se tem, como o Winnicott fala, a mãe suficientemente boa, tá? Ou Bion, que vai falar o seio bom, o seio mau, que é a mãe que consegue saciar os desejos
daquela criança. Porque a gente sabe que na fase do complexo de Édipo, né? Sim. Pela teoria freudiana, o menino se apaixona pela mãe. Isso. O primeiro amor do menino é a mãe e o primeiro amor da menina é o pai. Isso. Então, pelo que você me fala, nós, enquanto fase adulta, nós queremos nos retornar àquele amor. Retornamos. Nós fazemos uma regressão com aquele objeto que nós falamos. Naquele objeto, primeiro amor, entre aspas. Isso, nós fazemos. A linguagem, sob o ponto de vista psicanalítico, o outro, ele tem uma nominação como objeto. Nós retornamos naquela fase de infância, onde a menina se apaixona pelo pai, né? O primeiro amor da menina é o pai, e o primeiro amor do menino é a mãe. Isso na teoria freudiana, certo? Perfeito. Então, nós nos retornamos na fase infantil, ou seja, eu projeto no outro aquele amor que eu senti, por exemplo, pelo meu pai. É isso que acontece, Então, mais ou menos dentro do complexo, né? Perfeita a sua colocação, Ok. Roseli, né? É muito enriquecedora a sua colocação, inclusive. Eu vou estar dizendo que das fases mais importantes em que aprendemos nos saciar um pouco antes desse complexo de Édipo na maior parte das vezes, na fase oral, onde somos traduzidos, onde somos traduzidos naquilo que precisamos. Ok, tá? entendi. O outro nos completa. Há uma completude quando o seio bom vem, entendeu? Ok. Então, é essa fase da paixão pela mãe que vem, que completa, que sacia, que traz a alegria, que traz a completude, essa fase é guardada. E quando nós nos apaixonamos, falando um pouco depois do complexo de Édipo, que vai também retornar, né? Depois nós vamos entrar na latência, né? Sim. E depois na adolescência, onde nós vamos nos apaixonar. Então, vai haver essa disfunção, vai haver esta alteração dos nossos hormônios. E vamos voltar novamente, tanto que na paixão nós vamos sentir a vontade de beijar, de morder, de chupar, de estar o tempo inteiro tendo na boca, sentindo a pessoa. Entendi. Entendeu? Então, o que vamos também trazer com as paixões? Aquele objeto transicional. Ok. Né? Então, a criança, a mãe e bebê, né? A mãe, para trazer para aquela criança uma parte dela, quando ela não pode estar lá, ela não entrega para a criança um ursinho, um paninho, um cheirinho. Uhum. O namorado ou a namorada, ela vai estar também fazendo essa parte, ela vai estar regredindo. Entendi. Entendeu? E é aquele momento em que o namorado vai chamar a namorada de meu benzinho, minha queridinha, meu amor, meu pituquinho, meu chuchuzinho. Então você percebe que é uma regressão de fase. Certo. Uma regressão de ideias, de histórias. Porque nessa relação, nesse primeiro momento, é uma paixão, certo? É uma paixão. Não é um amor, porque o amor vai se construindo com o tempo. Essa fase da paixão, ela vai durar mais ou menos dentro de 12 a 18 meses. Que legal. E que, aumentando isso, eu venho a dizer que o amor é a construção da admiração. Um pelo outro nesses 18 meses. Ou não, porque se não houver química... Primeiro você vai olhar para o outro e você vai desejar o outro como homem ou como mulher ou como queira, né? Como um homem, mulher ou mulher também, né? O desejo vai nascer. Primeiro eu admiro o outro, né? Pela parte sexual, pelo gosto, pelo cheiro, pela voz, pela entonação, até o ronco é bonito, né? Até os defeitos são belos, né?
e que nós sabemos. Mas depois disso, o que vai acontecer? Essa fase vai diminuindo e você vai trocando as admirações. O ronco já deixa de ser admirado, por exemplo. Entendi. Né? Então, ele vai admirar não só a pessoa, mas a inteligência. Ele vai admirar a capacidade que o outro tem de disponibilidade. A parceria, o convívio, a verdade, né? A sinceridade um com o outro, a compaixão. Então, você vai trocando as admirações e é um tijolinho a cada vez que você vai montando o amor. Dentro dessa construção toda. Exatamente. Aí vamos falar, Mara, é interessante falar sobre isso, né? Porque a gente pensa assim, a minha avó falava assim, ela falava assim, que cada panela tem a sua tampa. Tem, eu acredito, eu sou da não época... achei a minha ainda. Você não achou a sua ainda? Ainda não achei, Mas eu assim, acho que a minha tampa veio meio torta, amiga. Mas assim, então dentro desse contexto, vamos dizer, a tampa tem que se encaixar na panela, certo? Sim ou não? Sim ou não, Sim ou né? não. Mas A dentro gente espera que encaixe. que encaixe. Então, esse processo, ele é longo, né? Longo porque nós vamos nos tornando cada vez mais exigentes. Com o outro. Com o outro porque a gente consigo. Porque quando estamos na fase da adolescência, um exemplo disso é você aceita, por exemplo, ele fuma, mas tudo bem. Ele bebe, mas tudo bem. Depois, quando casa, o marido vai para o bar, aí já não é a mesma coisa. Porque chega bêbado em casa, ou porque vai ao futebol, e aí já não é uma admiração. Já não é mais Você admiração, cobra aquilo que ele não Exatamente. que ele era antes, mas que, entre aspas, a gente, pela paixão, não via. Não via porque, como eu falei, é uma febre edípica. Ok. Né? Essa febre, né, que vai deixar com que as outras, os defeitos, vamos dizer assim, ou os talentos, vamos dizer de uma forma mais elegante, né, do outro, né, Sim. que não nos agradam de imediato, não nos faça, não nos agrida. Ok. Então, nós Entendi. estamos ali anestesiados por esta paixão. Por esta paixão. Por essa febre. Por essa febre. que Então, tudo legal. passa a ser belo. Ai, que lindo, né? E depois, com esse tempo, vai passando, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai amadurecendo, vai crescendo. E se o amor vai se desenvolvendo, há aquela troca de admiração e que vai entrando o companheirismo, a amizade. A parceria. A parceria, o altruísmo. E a coisa vai indo, vai tendo segmento. Entendi. Né? Agora, sobre a tampa na panela, né? Muitas vezes nós esperamos que o outro seja a nossa imagem e semelhança. Aquilo que nós projetamos como real e verdadeiro para nós. Né? Nós idealizamos o outro. Nós sonhamos com o outro que está na nossa cabeça. Entendeu? E que nós nunca vamos chegar naquele... Não vamos chegar naquele... É a história do príncipe encantado. É a história daquela utopia que você imagina uma pessoa que é ideal para você. E aonde ela está? Na verdade, ela está em você. Não está no outro. Não está no outro. Aí vai entrar a maturidade para te dizer que o outro, ele é como é e que você não vai conseguir mudá-lo e te fazer com que ele seja a sua imagem e semelhança, mas ele é a pessoa que ele é. Respeitando o outro. Você é você. A parceria, né? Eu sou eu, você é você. Se dermos certo juntos, muito bem. Mas eu sou eu e você é você. Mara, eu achei legal essa parte, mas assim, vamos um pouquinho mais para frente. Sim. Aí existe o elo, existe a construção, existe o respeito, acabam se juntando, ou morando junto, casando, né? E a gente sabe que quando se casa, né, e começa lidar com a parte financeira, não é isso? Isso. Com as coisas da casa, a organização da casa, vem os filhos, né? A criação dos filhos, enfim, vem uma série de
N situações e problemas, e a gente fala que quando se casa-se também com a família. Sim. Não sim, é isso? Isso. Então, assim, porque você não casa com ele não vem sozinho, esse outro, né? Sim, ele vem junto com familiares, não é isso? Exatamente. Então, existe uma construção, né? Então, são duas famílias unindo-se para que haja uma terceira família, certo? Sim. Então, tem que, eu acredito que tem que haver, dentro desse processo todo, essa construção desse amor e desse relacionamento. Sim. Me dê dicas aqui para os ouvintes de como que nós podemos lá, aí a dona de casa ou quem esteja nos ouvindo, nos dê algumas dicas para que a gente coloque esses tijolinhos dentro desse relacionamento do dia a dia. Porque às vezes tem uma pessoa aí que deve estar com algum problema no relacionamento. Sim. Né? Tá assistindo o nosso programa aqui e fala assim, nossa, eu tô com tal problema no relacionamento com o meu marido. Então, nos dê algumas dicas. É claro que receita não existe. Não, mas né? Porque cada um é um. Mas assim, dentro desse contexto, o que é importante, né? Algumas dicas para que esse casal construa esse amor. Para que consiga chegar ao ponto de conseguirmos viver felizes para sempre, porque não existe, né? Fabricar tijolos. Exato, né? isso. Fabricar tijolos. Então, o que, por exemplo, poderia vir? É o respeito, a educação, né? Que, assim, muitas vezes nós faltamos com o respeito com o outro sobre o ponto de vista, elegância, de estar tratando com o respeito que o outro merece ser tratado. Okay. Porque você percebe que há muitos relacionamentos que um agride o outro de forma vil, de forma cruel, agressiva, não só com palavras, entendeu? Mas como fisicamente. E isso é comum tanto para a mulher quanto para o homem. As agressões estão vindo cada vez mais. E assim, essa semana eu vi um vídeo até, eu posso estar fazendo uma colocação, claro. De uma mulher fazendo uma depilação no marido, e se ele permitisse fazer aquele pedaço de depilação, ele iria pescar ou não. E ele chorou e foi exposto no Face, em todo, né? Em todos os meios de comunicação. Também há uma agressão passiva, que o homem também é agredido dessa forma pela mulher e a mulher também é agredida pelo homem. Precisa tudo isso? Será que não dá para nos tratarmos de forma mais educada? Porque a educação, ela não é só para com os outros, mas para o convívio de dentro da casa. Não há necessidade das agressões, dos ciúmes, da desconfiança, dos medos, dessa forma impositiva, né? Uhum. Então, eu acredito que a fábrica de tijolos tem que começar em casa, mas a forma está na educação. No respeito com o outro, né? Na confiança. Perfeito. Estas são as formas que você vai acabar moldando, né? Para que não saia um diferente do outro. Se não houver nada disso, você não consegue fazer nada. Não existe, tem que haver a parceria. Não há comunhão. Tem que haver não a parceria. Não há liga que faça com que dê certo qualquer tipo de relacionamento. E geralmente as pessoas até falam assim, eu vou ficar com esse relacionamento porque, por exemplo, na parte sexual a gente se entende. Sim. E dentro do outro contexto não se entende em nada, né? Porque não há relação, não há conversa, será que não há vale parceria. A pena? E já que na parte sexual está dando certo, será que não vale a pena tratar com mais educação? Ou fazer até aquela terapia de casal, né? Terapia de casal. Para que haja um entendimento entre eles. Terapia de grupo. Familiar. Então, nós temos muitas oportunidades para estar melhorando as condições. Nós estamos numa era descartável, nós estamos jogando fora e o casamento está sendo cada vez mais desfeito
E aqueles vícios que nós temos com uma pessoa, ela vai passar para outra pessoa. Sim. Entendeu? Entendi. Então, você começa a falar, não, eu errei nesse casamento, mas nesse agora você é completamente diferente. Será que você mantém isso por quanto tempo? Sem sua máscara cair? Ok, Porque entendi. você é o que você é. E, na verdade, você não está buscando no outro aquilo que você espera encontrar. Você está procurando por você. E o que você procura por você? Será que você não está fazendo uma utopia? Será que você não está buscando algo que é inacessível dentro de si mesmo? E você acredita que esses divórcios que acontecem é sempre uma busca que você não se encaixa? Será que não é isso, Mara? Então, agora me fala uma coisa. Vamos voltar naquela parte do um buscar o outro, né? Um buscando o Do um buscando o outro, que existe uma projeção. Muitos dos casais, existe muito da infidelidade, certo? Certo. Isso daí a gente sabe que existe e acontece frequentemente, porque quando a gente que é terapeuta, a gente sabe e que muito dos problemas de casal vai para o divã, a infidelidade. E geralmente essa infidelidade ela acontece quando a mulher está grávida, né? A gente percebe isso, porque o homem muitas vezes ele se sente só, né? Porque a mulher tem que dar atenção, existe todo um processo da gravidez dos 9 meses, depois de cuidar da criança, de dividir as tarefas, dividir o carinho, dividir amor, dividir a responsabilidade, né? O que você sugere aqui dentro desse contexto, não só para o homem, como para a mulher, que esteja passando por esse processo, não da infidelidade, mas do processo do nascimento de uma criança, para que ainda dentro dessa situação construa esses tijolinhos de amor e que não se desvie esse olhar, por exemplo, do homem, né, para com outras mulheres, e às vezes as próprias mulheres esquecem dos maridos e vivem constantemente só para a criança. E a gente sabe que isso também acontece. Sim. E acaba desfazendo essa construção, todo aquele tijolinho dentro desse processo. Então eu quero aí algumas dicas suas de como que a gente pode estar falando aqui com os ouvintes, como que pode ser esse processo de construção nessa fase assim que a gente fala que é uma fase meia turbulenta? Realmente, você diz a palavra turbulenta e é uma palavra que se encaixa perfeitamente, né? Turbulenta porque a atenção da mãe para com o bebê é imensa. Né? Ok. A mãe, ela fica envolto com a criança e o pai vem, na maioria dos casos, vamos abrir umas aspas com muito respeito, ele vem para chatear, ele vem para atrapalhar um pouco esse envolvimento febril entre a mãe e o bebê, mas que de super importância entre aspas, atrapalhar. Entendeu? Porque essa fome da mãe pelo bebê, ela tem que ser contida. Ok. Entendeu? Porque chega a ser saudável isto. Uhum. Entendeu? A mãe precisa também ter um tempo para ela e a criança também. Entendeu? Então, esse pai, ele precisa estar com se impor sobre um ponto de vista participativo, participar mesmo, entendeu? Ajudar a dar banho, cuidar da mãe sobre o ponto de vista dessa voracidade dela, né? Então, ele vem para poder fazer essa quebra. Então, a participação do pai é muito importante. Agora, sob o ponto de vista da traição nesse momento, é extremamente complicado, né? Aí os tijolos estão um pouco quebrados, né?
E é preciso você estar acertando esse molde. Ter esses diálogos, né, dentro da construção. Para que não haja isso, porque há algumas complicações muito maiores, né? Uma mãe que descobre a traição pode vir a ter a depressão pós-parto, pode acontecer vários problemas também. A criança também vai se sentir rejeitada. Então, é extremamente triste uma traição nesse momento. Há de haver uma conscientização, há de haver um respeito, há de haver um pouco entendimento, de carinho, equilíbrio, bondade, né? Em primeiro lugar, bondade, porque não é nada elegante, não é nada bom, né? É realmente muito triste, né, Roseli? É uma fase tão importante. A fase importante da construção desse indivíduo, dessa família, enquanto até daquele bebê, enquanto indivíduo, né? A gente sabe a construção da família, a construção do caráter bebê, do bebê, da mãe, então, a necessidade, uma né? Nesse momento é lamentável, lamentável. Mas assim, nós que acreditamos nos seres humanos, né? E acreditamos também, queremos acreditar, né, que para tudo tem um jeito. Então, a terapia vem para estar ajudando nesse sentido. Teve um dos mestres, quando eu fiz o curso de psicanálise, falava assim para nós, assim, não sei se você pegou o mesmo mestre, que o casamento ele tem 4 estações, né? Verão, primavera, outono e inverno. Sim. E nós passamos por esse ciclo constantemente dentro dessas 4 estações, né? Exato. Perante a vida toda. Então, casamento não é aquele, casou e viveu felizes para sempre. Então, nós vamos ter a dor, a doença, a compreensão, o respeito, né, Mara? Então é importante que a gente, enquanto relação, não projete como você falou, o ideal, mas projete aquele companheiro que juntos podem construir uma família. Isso é o essencial. Eu acredito que é a base e a estrutura familiar, né? Porque quando a gente fala de relacionamento, quando falamos de relacionamento, nós estamos falando de uma construção de uma família. E quando falamos de construção de família, estamos falando de construir essa família e educar um outro indivíduo que provavelmente venha dentro dessa família. Não é isso? E aí vem os valores, vem o respeito, como você falou, né? Eu acho muito importante essa fala sua de respeito, Mara. Respeito, educação, carinho, altruísmo, bondade, confiança. Então, são tijolos que você vai colocando e que tem um molde certo para isso. Sim, sim. Né? Não pode ser colocado de qualquer forma. Com certeza. Né? Então tem que ter essa cola. O que seria essa cola? O desejo pelo outro, tanto sob o ponto de vista sexual, quanto o desejo pelo outro, sobre o ponto de vista fraternal, amigo, enfim, inúmeras outras características que vão estar juntando esse casamento. Aqui, fechando um pouco, que só nós temos poucos minutos, você, enquanto terapeuta, enquanto Mara, né? Você acredita no príncipe ou na princesa encantada? Só para fechar fechando essa pergunta então, aqui. Aí vai entrar um pouco nas questões pessoais, né? Mas assim, já acreditei. Isso daí é de todo jovem, né? De todos. Todos os jovens. Nós fomos criados Disney, falando do príncipe encantado, aqueles filmes de amor, né? Que não tem defeito, né? O outro não tem defeito, ele é o nosso ideal, não é? Então, eu acreditei sim no príncipe encantado. Por muito tempo, né? E não digo para você que ele morreu, mas eu acredito que ele está
sobre uma forma reconstruída dentro dos meus valores hoje. Entendeu? Mara, Isso. foi um prazer estar com você aqui, aqui na nossa rádio Fatos Online. Eu espero que você venha mais vezes. Muito obrigada. Um beijo grande e fiquem ligados na rádio Fatos Online. Comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes.